Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos essa semana que passou e as coisas no mundo já mudaram drasticamente. Tem um post aqui, do Diego Pogetti que eu vou ler para vocês. A China quer construir relações pacíficas, o Hamas quer negociar o fim do conflito, Putin sinaliza a possibilidade de paz na Ucrânia, Qatar decide expulsar líderes do Hamas, México promete reforçar a fronteira com os Estados Unidos, New York City encerra benefícios a imigrantes ilegais, Zelensky faz contato com Trump e Musk, Europa troca gás russo pelo gás americano, Rússia considera negociar petróleo em dólar, Bolsa de Valores atinge recorde histórico, Bitcoin atinge seu valor máximo histórico. O mundo inteiro sabe com quem está lidando, quer dizer, não se brinca com o homem de verdade. E todos sabem que aquele presidente que está lá hoje ainda, o Joe Biden, é um fantoche nas mãos de interesses aí do Deep State, que são interesses não necessariamente se coadunam com o interesse do povo norte-americano. São interesses de uma elite e é uma elite transnacional, que não pode nem se dizer que ela é americana, porque ela pode até se utilizar do aparato estatal norte-americano para benefício próprio, porém ela não busca os valores que inspiraram, né, a facção, a elaboração da Constituição dos Estados Unidos da América, uma Constituição que prioriza inúmeras liberdades, né, dentre as quais a liberdade individual, a liberdade para se ter propriedades, a liberdade para se ter arma de fogo, ou seja, a livre defesa, não é? A legítima defesa, a liberdade de imprensa, liberdade de manifestação do pensamento. Por isso que os Estados Unidos ficaram conhecidos como o país ou a terra da liberdade, por causa dessa liberdade constitutiva. Vale a pena a gente lembrar que essa Constituição foi feita por homens, cidadãos que almejavam essa liberdade. Cidadãos livres que buscavam isso. Por que eles buscavam? Porque eles estavam sob o jugo do Império Britânico, que impunha uma série de restrições, uma série de explorações, uma série de imposições, inclusive excessiva cobrança de impostos. Então um esgarçamento tributário e tanto que na própria Constituição americana existe o princípio de sem representação, também sem a taxação. Eles dizem em inglês, né? Without representation, no taxation. Sem representação, então não pode haver taxação, tá? Então quer dizer, os americanos eles eram explorados, eles pagavam impostos, mas não tinham voz ativa em coisa nenhuma. É uma situação que lembra muito, né? Lembra muito um certo país aqui da América Latina, do Brasil, que a gente aqui só paga imposto para sustentar uma classe, uma elite burocrata governamental, que nada produz no Brasil, além de censura e restrições cada vez maiores às nossas liberdades, que deveriam ser constitucionalizadas, mas nem isso. No Brasil nós temos liberdade na nossa Constituição. Nossa Constituição tudo é maleável, tudo é flexível, de acordo com o interesse revolucionário. Foi uma Constituição feita por revolucionários e que tem esse viés de revolução social. Mas esse é um outro ponto. Eu quero destacar para vocês aqui que o mundo sabe quem é Donald Trump. E eu vou dizer para vocês quem que é Donald Trump. É um homem de verdade. É um homem, um spoldaios, aquele conceito grego clássico do homem que é plenamente capaz, consciente das suas capacidades. Todo homem de verdade, todo homem pode ser como Donald Trump. Por isso que toda a educação hoje da humanidade é voltada para formar o quê? Formar esse tipo de pessoa disfuncional, pessoa sem coragem, sem bravura, sem brio, sem capacidade intelectual, né? Visa se destruir a inteligência das pessoas. Por quê? Para que não se corra o risco de aparecer vários Donald Trumps em vários lugares do mundo e aí as pessoas terem seus direitos, suas liberdades, suas nações preservadas. Que essa elite transnacional que usa aí o Deep State americano, que usa o aparato estatal americano para impor seus interesses no mundo todo, né? Esse pessoal, eles não querem ter resistência, eles não querem encontrar homens pela frente, eles querem encontrar uns mosquitinhos soltos, né? Sem lua, sem cola social, sem família, sem ter pelo que lutar, sem ter princípios, sem ter valores, sem ter uma pátria. E o Donald Trump é a encarnação de tudo isso. E um homem, varão, sexo masculino, tá certo? Que é capaz de enfrentar todas as adversidades em prol de valores que são comuns, deveriam ser comuns do nosso Ocidente, que hoje está tão bombalido, porque foi o Ocidente que gerou esses valores. Então, a gente vê que o mundo está mudando e está retrocedendo toda essa onda de destruição dos valores e princípios
inclusive da compreensão humana, da compreensão da mente humana em relação aos aspectos constitutivos da própria realidade. Porque esse povo que estava lá, que está lá ainda, sobre a administração Biden, Kamala, esse pessoal democrata, junto com a esquerda radical, com essa agenda identitária, essa agenda antifamília, essa agenda belicista, o que eles querem? Eles querem promover o caos, a desordem no mundo todo. E assim, tem alguns líderes mundiais que não levam a sério essa gente, que também não vão contribuir com o interesse deles. É o caso, por exemplo, do Vladimir Putin, que foi mencionado aí no post que eu li para vocês. Vladimir Putin, diga-se o que disser dele, mas ele não é subserviente aos interesses de outros países. Ele não quer que a Rússia fique abaixo de outros países, né? Então, ele não se curvou aos interesses lá do Joe Biden e da escumalha dele. Tanto que essa guerra na Ucrânia começou depois que o Biden foi eleito. Foi ele que provocou, foi a administração dele. Tá certo? Na época do Trump, ninguém fazia guerra com os Estados Unidos. Porque sabe que se alguém fizer guerra, a resposta vai ser tremenda. Então, o Putin, agora que viu que o Trump foi eleito, ele vai parar com a guerra, porque ele não é besta. Ele sabe que os americanos podem, de fato, agir de uma maneira que não agiriam antes, porque o interesse dessa administração do Biden não é ganhar guerra nenhuma, não é priorizar interesse americano algum, não é uma guerra patriótica, é uma guerra para os amigos dele ganhar dinheiro vendendo armas, tá certo? Para a Ucrânia, para a Palestina, para onde mais que eles provocam guerras. Esse que é o princípio deles. O Donald Trump é contra isso, porque ele vai acabar com as guerras e o mundo vai ter um período de paz aí, pelo menos os 4 anos que ele tiver, não vai ter guerra no mundo. O que eu acho muito bom, eu acho excelente isso aí. É que ele vai ser protecionista para a economia americana, tudo bem, né? Isso aí pode prejudicar o Brasil? Não sei, a gente vai ver isso aí, né? Tem alguns analistas aí que dizem que sim, mas eu acho melhor um mundo pacífico, sem guerras, né? Sem a pessoa se matando à toa, porque mais hora menos hora essa conta vai chegar também, tá? Então é melhor isso, porque quando um homem toma conta de uma situação, um homem de verdade, os poldais, né? Os ratos eles voltam para as tocas, e é isso que está acontecendo no mundo todo agora, tá? A rataiada tá percebendo que agora o gato chegou. Então vai acabar essa zona, essa desordem. E implicações sobre o Brasil. Eu acho que também vai ajudar muito a melhorar a situação no Brasil, porque o Donald Trump, ele ainda não assumiu, mas ele já fez uma declaração pública, um discurso que eu vi hoje, falando que ele vai combater de uma maneira frontal esses abusos dos burocratas que estão lá enfiados no Deep State. Para quem não sabe o que é Deep State, pessoal, é o Estado profundo. Ou seja, são aqueles burocratas, aquele pessoal que fica lá e não aparece nas câmeras, dos holofotes, mas eles determinam os rumos da política, da economia, da cultura, através de regras, de regulamentações. São pessoas responsáveis pelas agências governamentais que regulam as atividades humanas nas várias áreas, vários setores. E o Donald Trump já disse abertamente que ele vai combater esse estamento burocrático aí, e assim como o conluio deles com as Big Techs, são as grandes corporações de mídia, que também estão praticando a censura em escala generalizada nos Estados Unidos e no mundo todo. Então, o que acontece nos Estados Unidos, né? O que acontece nos Estados Unidos implica e repercute no mundo todo. Dessa forma, eu acredito que para a questão da liberdade de expressão no Brasil e no mundo todo, isso vai ter repercussões e vai melhorar. Aqui a censura no Brasil mesmo, que tem um ditador aqui, né, lá numa ditadura brasileira, que ele está praticando censura de maneira ostensiva, né? Qualquer coisa que desagrade, que incomode, eles mandam censurar. E não deveria poder, isso aí deveria ser uma cláusula pétrea da nossa Constituição, o direito à liberdade de expressão. Não há nenhuma liberdade se não há liberdade de expressão. Como é que você vai expressar sua indignação numa democracia se você não tem liberdade de expressão? Você tem que concordar, se você tem que concordar 100% com o que o governo faz, já deixou de ser democracia. Se você não pode ser uma voz discordante, então não existe mais democracia. Por isso, e o Donald Trump diz isso no seu discurso, ele fala que se a gente não resgatar a liberdade de expressão, todas as nossas outras liberdades vão para o buraco. Então, eu dou glória a Deus, eu dou graças a Deus que o Donald Trump foi eleito, tá? Porque a eleição dele vai ser exemplar para o Brasil e para o mundo. Então os ditadores aí, os censuradores ao longo do mundo vão passar aí por maus bocados. Eu acho que eles vão ter que retroceder nessas ações. Isso logo vai implicar no Brasil. Essa censura toda essa perseguição que aconteceu no Brasil nos últimos anos, em especial nos últimos 2 anos,
vai retroceder também, porque se não tivesse um dedinho do Deep State norte-americano aí segurando esse pessoal, eles não seriam tão ousados, assim, tão descarados quanto eles têm sido nos últimos anos. Então eu acho que no Brasil a situação vai melhorar, vai abrir espaço para nós termos aí um alívio, um refrigério. Daqui 2 anos, 2026, se Deus quiser, voltaremos a ter um governo decente neste país. Então, um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Se inscrevam, curtam aí esse vídeo, se inscrevam no meu canal aqui, para vocês receberem as notificações, e mandem esse vídeo para mais pessoas, para a gente refrescar esse debate sobre a liberdade de expressão. Agora, no novo contexto global, com a eleição do Donald Trump, muita coisa vai mudar, e eu acredito que para melhor. Um abraço a todos, fiquem com Deus.